Agora, uma outra causa para a pele descascar é a psoríase, uma doença que afeta 3 milhões de brasileiros. Doutor Ricardo, mesmo causando aí um impacto na vida das pessoas, muita gente não liga muito, negligencia a doença, né? Por quê? Verdade, a psoríase é uma inflamação de pele, né, que cursa com essas manchas vermelhas que descamam. Mais ou menos 20 a 30% das pessoas têm a forma grave da doença. E, ou seja, o que é a tendência de uma pessoa fazer que tem essas lesões de pele? É se retrair. Essa pessoa para de frequentar parque, piscina, clube, não usa mais uma manga curta, short, nada disso. E ela vai se retrair e muitas vezes até desiste de procurar um atendimento médico. Então, a nossa função realmente como médico especialista é tentar trazer essa pessoa de volta, né, e oferecer o que tem de tratamento. A gente tem uma pergunta, né, da internet justamente sobre isso. O Diego está falando assim: tenho psoríase e demorou muito tempo para encontrar um bom dermatologista para fechar o diagnóstico. Minha pele coçava muito, faço tratamento e parece que nunca tive isso. Ou seja, com o tratamento certo dá para amenizar, porque cura não tem. Né? Exato. Uma vez que a psoríase começa, ela tende a se manter por toda a vida. É uma doença crônica da qual a gente não conhece uma causa específica, mas a boa notícia realmente para aquelas pessoas que têm a psoríase, principalmente essas formas mais graves, mais extensas, que a gente tem tratamentos hoje em dia muito eficazes para melhorar não só o bem-estar físico, mas a qualidade de vida. Agora, no corpo, onde que a psoríase pode aparecer, doutor? A psoríase, classicamente, ela tem umas áreas que a gente chama de predileção, onde ela aparece mais. Então, normalmente é cotovelo, joelho, couro cabeludo, tronco. Unhas podem ser acometidas. Tem gente que tem a psoríase na palma e na planta, às vezes não consegue fechar um botão da blusa por causa da psoríase. E as formas mais graves, mais extensas, às vezes podem se alastrar para 100% do corpo da pessoa. Agora vamos mostrar o que a psoríase faz com a pele, né? Como é que é? A gente tem uma demonstração aqui. Perfeito. Então, lembrando um pouquinho aqui da nossa pele, né? A camada mais superficial é essa camada córnea, que é uma camada de células mortas. Em todos nós, essa pele vai se soltando gradativamente, forma umas escamas que a gente nem tende a notar no dia a dia. O que acontece na psoríase? As células que formam essa camada córnea, que são essas da camada amarelinha aqui da nossa pele, que representa a epiderme, elas começam a dividir muito rápido. Então, em nós, normalmente a psoríase, a pele normal vai demorar o quê? 3, 4 semanas para que ocorra essa divisão e forme essa camada córnea. Na psoríase isso acontece em 2, 3 dias. Nossa. Então começa a formar muita escama, quase como se fosse uma folha de caderno, que essas escamas vão soltando da pele e vão estar presentes aí na roupa, no ambiente de trabalho, na mesa, em realmente qualquer lugar que essa pessoa tende a frequentar. Mais um comentário aqui da internet que chegou pra gente, da Ingrid Correia. Tenho psoríase e infelizmente deixo de fazer muitas coisas que eu gostaria, até mesmo o que tenho que fazer por obrigação, como ir à faculdade. Muitas pessoas ao meu redor não entendem a minha dor, aquilo que você estava falando, né? É comum, exato, né? Então, apesar de ser tão frequente, muita gente nunca ouviu a palavra psoríase, né? Não sabe que é uma doença que não é contagiosa, que não tem risco, mas as pessoas veem aquela lesão e falam, será que isso é infeccioso, pode me oferecer algum risco, e evitam contato com a pessoa acometida. Então, e não pega, né, doutora Márcia, a psoríase? Não pega. É uma doença inflamatória, ela não é infecciosa, não tem nenhum micro-organismo envolvido, mas existe esse estigma, né? Eu acho que é muito mais por falta de conhecimento do que outra coisa. É por isso que a gente tem que falar muito mesmo sobre isso, até para a pessoa que tem a doença, ela se sente muito rejeitada até. Isso é muito ruim. E realmente o impacto físico, às vezes, é tão grande quanto da qualidade de vida, né? A pessoa se retrai e acaba perdendo todo o convívio social e familiar. E agora tem doenças associadas também à psoríase, sim, né? É verdade. Então a gente sabe que mais ou menos 1/3 das pessoas que têm psoríase podem ter artrite, ou seja, a inflamação das juntas associada à psoríase, já cursa com dor, às vezes até deformidades, e também que as formas mais extensas, mais graves da doença podem cursar também com síndrome metabólica. O que é isso? Uma tendência maior de ser obeso, de ter pressão alta, de ser um paciente diabético, com aumento de colesterol. Então hoje em dia a gente precisa de uma abordagem, a gente fala multidisciplinar. Não é só mais um médico que tem que seguir o paciente com psoríase. A gente precisa de uma verdadeira equipe, às vezes, para oferecer ajuda. E olha só, a gente tem alguns depoimentos aqui. O primeiro é o Alexandre, né? Quando foi feita a pergunta para ele como é viver com psoríase, ele falou, viver com psoríase é não viver. E também tem um outro depoimento aqui, que é da Ana, que ela fala que... Vamos dar uma olhadinha.
a parte mais difícil, né, no começo da psoríase foram as pessoas à minha volta com medo de serem contaminadas, aquela coisa do preconceito que a gente está falando, né? Tenho há mais de 10 anos e hoje me sinto à vontade em mostrar as minhas manchas, ou seja, entender, né? Então, a gente verifica que o impacto na qualidade de vida, às vezes, é superior à coceira, à dor que o paciente eventualmente possa ter. É um estigma enorme. Agora, doutor, é possível ter uma pele, né, sem lesões? Perfeito. Então, isso, eu falo, se tem uma vantagem, entre aspas, de se ter psoríase hoje em dia, em 2019, é que a gente tem tratamentos cada vez mais eficazes, né, para o manejo da psoríase. Claro, isso vai depender da extensão do quadro, a forma de psoríase. Tem gente que tem a forma leve, a gente vai manejar de uma forma e as formas mais graves de outra forma. Pois é. Então, normalmente, como é que se dividem os tratamentos clássicos da psoríase? Então, formas só no cotovelo, pequenas placas, lesões bem localizadas, a gente vai usar cremes e pomadas de potencial anti-inflamatório. Já quadros mais extensos, a gente usa a fototerapia, que pode ser a própria luz solar ou as cabines. Ressaltar que isso aqui não é banho, né, de luz artificial, isso aqui é fototerapia, um comprimento de onda específico ultravioleta que foca na melhora das lesões de pele. Se a gente puder passar para o seguinte, a gente vai... Esses são os tratamentos que a gente está falando para psoríase, os tradicionais. Exato. São? Então, agora, aquelas pessoas que já têm uma forma mais extensa e tudo aquilo anterior não funcionou, a gente tem medicações, né? Os tradicionais são medicações anti-inflamatórias que às vezes podem intercorrer em abaixar um pouquinho a imunidade do organismo, então a gente tem que ter certos cuidados e uma monitorização. E realmente o que tem de mais novo no manejo da psoríase hoje em dia são os chamados imunobiológicos. Biológico por quê? Que é um medicamento que é obtido a partir de células, animais ou vegetais, a gente obtém essa medicação e é como se fosse um tiro ao alvo. Ela vai tentar tirar do organismo da pessoa aquele mediador da inflamação que está causando a psoríase. Então a gente consegue ter um controle muito mais eficaz e seguro dessa doença. E é impressionante porque são 3 milhões de brasileiros com psoríase, é bastante gente. A gente está recebendo muitas perguntas, muitos comentários aqui na internet. Vamos ver mais um. Aqui a Amanda, ela mandou até uma foto pra gente. Ela fala, tenho psoríase. Primeiro começa com machucados que coçam bastante e pioram quando eu tô nervosa ou ansiosa. Quer dizer, o emocional influencia. Tá estressado? Da psoríase, vamos dizer assim? É uma pergunta muito frequente, né, dos nossos pacientes. O estresse causa a minha psoríase. Isso não é verdade. A gente sabe que aquela pessoa ela tem uma predisposição genética. A gente tem mais ou menos 1/3 das pessoas que vão até encontrar um caso familiar também de psoríase, mas isso não é regra. E em cima dessa predisposição, dessa tendência de ter a doença, vai ter uma faísca. Ou seja, muitas vezes o estresse, uma outra queda de resistência, uma infecção de garganta que vai fazer essas lesões aparecerem. E o problema é esse, uma vez que isso começa, ele tende a se manter, né, por toda a vida do paciente.